Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Andres e hoje eu vou trabalhar com vocês com a arte paleocristã e a arte bizantina, né? Onde iremos tratar de conhecer, né, a questão das fases catacumbária e das fases basilical, certo? Então, esse conteúdo vocês irão encontrar no capítulo 5 do módulo de vocês, na página 9. Certo? Então vamos dar início aqui ao nosso conteúdo. A arte paleocristã, primeiro nós vamos aprender e conhecer um pouco sobre a fase catacumbária, né? Onde os artistas daquele período, os religiosos, iniciaram suas manifestações nas catacumbas, certo? Então seu início ocorreu no começo do século II, período marcado pelo fim à era de conquistas e a separação do império do imperador Diocleciano. Então ele acabou perdendo o trono, né? E por conta disso houve a separação, né, do seu grande império. Então foi dividido o Oriente com a capital de Roma, ou do Ocidente com a capital de Bizâncio, certo? Então Roma ficou na capital do Oriente e Bizâncio ficou no Ocidente, certo? Por conta da divisão, né? Por conta dele ter perdido o seu trono. E nesse contexto surge uma nova religião, o cristianismo, certo? Os núcleos cristãos sofriam com as perseguições, pois eles não consideravam necessário prostrar-se, né? Reverenciar o imperador. Então, diante disso, né? Eles acreditavam que as pessoas, né, diante de Deus eram todos iguais. E por conta disso eles sofreram diversas perseguições. E aí, para se livrar dessa perseguição, para não ser levados, né, para os coliseus e para serem sacrificados, eles acabaram se escondendo nas catacumbas, né? Naquele período as catacumbas não tinham mais uso, né, porque eles tinham começado a iniciar a questão, né, de fazer a cremagem dos seus entes queridos. Então as catacumbas ficaram vazias. E aí eles se refugiavam lá, se escondiam, né, dessa tropa romana. Para não serem levados ao Coliseu, né, porque eles supostamente seriam escravos ou seriam mortos, eles se escondiam lá. Né, era um modelo, um fato de todos, né, querer seguir a religião tranquila, até passar toda essa questão, né, de estresse do imperador, porque ele queria que todos fossem súditos a ele, né, submetidos. Então, eles se refugiavam em catacumbas e em cemitérios subterrâneos, que estavam abandonados naquele período. E há uma série de imagens dessas catacumbas que datam do século III a século IV. Nós temos aqui uma representação de catacumba de pintura naquele período, né? Que é a mulher pregando, século III, pintura sobre reboco. Esse reboco aí era em uma catacumba, em um cemitério subterrâneo, certo? E ele pintou no teto da Câmara de Velátio, né? Catacumba de Priscila, em Roma. Então, basicamente, os temas eram esses, né? Passar os ensinamentos religiosos para a sociedade. Então, quem estava ali dentro, refugiado, né? Tentando se proteger, teriam que ficar também e aprender a questão da sua religião. A arte cristã foi dividida em dois períodos. Nós temos aí o primeiro período, que foi quando os povos, né, cristãos eram perseguidos pelos romanos. Então a perseguição foi tão grande, né, que eles acabavam ficando mesmo lá escondidos por muito tempo. Passavam meses, né, e eles estavam lá mantendo, né, a sua segurança em ordem. E era uma arte pouco elaborada e feita pelos fiéis nas paredes dos túmulos, porque eles não, né, compreendiam ainda a técnica de pintura, eles não conheciam ainda a questão da proporção, da simetria dos corpos, então era pouco elaborada. Eles faziam como eles sabiam, né, utilizando os materiais que eles tinham disponível. Eles faziam essas pinturas nas paredes dos túmulos, nos cemitérios subterrâneos que serviam de esconderijo. Os temas usados eram bíblicos, como o bom pastor, Jesus, o pão e o peixe, símbolos cristãos, e cenas do Antigo Testamento, como Daniel na cova dos leões, Jonas e o grande peixe. Nós temos aqui uma imagem, né, que está ilustrando a parte interna do cemitério subterrâneo, certo? Então observe que todo o espaço desse cemitério subterrâneo, dessa catacumba, é totalmente preenchida, né,
com pinturas voltadas à questão religiosa, né? A fé dele era tão grande que eles destacavam todos os elementos voltados à questão, né, do cristianismo. Jesus está no centro, né? Está acima, no teto da catacumba, podem observar isso. Nós temos aqui o bom pastor, certo? Nós temos aqui pessoas pregando, né? E no centro nós temos aqui um pouco sobre a questão de Daniel e a cova, os leões. E aqui, gente, onde as pessoas eram enterradas, né? Só que naquele período não estavam mais em uso, certo? Então eles acabavam dormindo, sentavam aí, ficavam aí por vários dias. Mas, né, tudo decorado, tudo bonito, tudo voltado à questão do ensinamento religioso. Aí, em seguida, nós vamos ver um pouquinho sobre a arte paleocristã, né? Ela era inspirada em passagens do Evangelho e foi marcada pela simplicidade e pelo simbolismo. Era uma arte simples, né? Não era uma arte rica em detalhes, certo? Só tinha símbolos que representavam muito a questão da fé deles. Esses símbolos eram bastante importantes e esses símbolos, né, eles utilizavam, né, questões de figuras humanas. A iconografia tinha como base animais, pombos, cordeiro. E um dos símbolos mais usados era o do peixe, o peixe estilizado, certo? Pois essa palavra em grego, ictus, forma as iniciais da frase Jesus, o Messias, o Filho de Deus, Salvador. Então o peixe foi o principal elemento, né? Foi o principal símbolo para aquele povo daquele período, certo? Para o povo cristão, o povo da arte paleocristã. Então nós temos aqui exemplos de símbolos, certo? E nós temos aqui a âncora e o peixe. E também figuras humanas, podem observar aqui ao lado. Trouxe aqui também destaque para vocês, né? O pão e o peixe, primeira imagem. Abaixo nós temos, né, uma imagem retratada na pedra, que era o peixe com o nome dele em escrito romano, certo? E aqui nós temos Daniel, certo? E os cordeiros. Todos eles são registrados nas grandes cavernas, né, das catacumbas, nos grandes cemitérios subterrâneos. A arte paleocristã, fase basilical. Então, essa que eu terminei de citar para vocês, ali foi a fase das catacumbas, né? As fases catacumbárias. Essa aqui é a fase basilical, ou seja, início das primeiras construções arquitetônicas de igrejas, certo? Então, eles saíram daquela fase e começaram a introduzir essa fé, essa religião deles nas igrejas, certo? Foi o local onde começou a trabalhar a expressão da fé de forma mais organizada, né? Sem ter medo, sem precisar se refugiar nessas catacumbas. Então, é o segundo período. O cristianismo, né, ele passa a ser a religião oficial do Império Romano. Depois de tantas lutas, né, eles conseguiram fazer com que o cristianismo fosse considerada a religião oficial. Então começaram a aparecer as primeiras grandes igrejas cristãs, decoradas com mosaicos e pinturas que continuaram usando temas, né, as histórias do Antigo Testamento. Os mosaicos basicamente naquela época eram feitos todos com pedra, certo? E aí o tema era sempre os mesmos, Antigo Testamento, né? O pão e o vinho, o peixe, Daniel na cova dos leões, certo? Eram sempre esses temas. As obras agora tinham uma maior qualidade artística, certo? Pois eram realizadas por artistas habilidosos. Na primeira fase, né, eles faziam como eles sabiam, eles não conheciam a técnica, então eles tentavam fazer o desenho da forma dele, da maneira deles. Aqui não. No segundo período, só quem produzia, né, que realizava aqueles trabalhos nas igrejas, eram pessoas, artistas habilidosos, porque já nesse período era utilizado para decorar as igrejas, certo? Então tinha que ter tudo organizado, tudo bonito para passar a questão da religião, né, para a sociedade. E na cidade de Bizâncio, mais tarde chamada de Constantinopla, por conta do imperador, certo? Surge um estilo chamado bizantino, né? Bizantino, ele surgiu por conta da palavra Bizâncio, da cidade de Bizâncio. E aí deu início à arte bizantina, que se desenvolverá por toda a Idade Média, né? Assim sucessivamente até chegar à arte gótica, certo? Que sofreu também influência dessa arte bizantina. Nós temos aqui uma estátua do imperador Constantino, né? O que transformou, né, aquela cidade em Bizâncio, em Constantinopla, né? O nome da cidade foi mudada por conta desse imperador.
e está localizada essa escultura em York, na Inglaterra. Ele tudo aí com feição distante, olhar distante, certo? Nós temos aqui agora início a arte bizantina, né? Então vocês viram que a arte paleocristã, basicamente ela trabalhou com a arte das catacumbas, né? A fase, né, a questão do perseguimento, e trabalhou com a arte basilical, né, o início do mosaico. E o mosaico ele ficou bastante, né, ganhou grande enfoque e ficou bastante conhecido na arte bizantina. Então a arte bizantina é uma arte basicamente cristã, né? Ela é primitiva e evoluiu para a arte, né, bizantina. A arte, ela influenciou a arte no período gótico, essa arte, ela influenciou o período gótico e os estilos posteriores, né, por conta da sua técnica. E até hoje, se vocês observarem, né, são utilizados mosaico ainda na decoração de calçadas, certo? De muros, ok? De praças. Então vocês vão notar ainda a presença, né, do mosaico. Então até hoje nós sofremos com essa questão, né, de técnica utilizada pelos povos bizantinos. Era a primeira etapa de uma tradição que continuaria predominantemente cristã e atravessaria a Idade Média até a Renascença. Renascença foi o período que marcou, né, o Renascimento, a arte, com Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Buonarroti, entre outros. Então, a arte ela rompeu na Idade Média e surgiu, né, marcando grandes artistas na Renascença. Aí nós temos a Catedral de Santa Sofia, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. É um dos melhores exemplos da arte bizantina, né? Ela tem uma arquitetura belíssima, né, robusta e possui uma decoração bem interessante sobre os mosaicos bizantinos, todos com temas cristãos. A igreja de São Vitale, também em Ravenna, sofreu influência desse período, né? E ela foi considerada a base de toda a arte bizantina. Certo? Por quê? Porque nessa igreja continha todos os exemplares voltados a essa religião. Então, distingue-se algumas características estilísticas desse período, como elegância, austeridade emocional e vitrificadas. Tudo isso eram características marcantes da arte bizantina e que foi, né, colocada com grande fervor durante a construção e a decoração da igreja de São Vitale em Ravenna. Essas igrejas apresentam, né, em suas obras bizantinas, simplificação das formas, ênfase na luz com o uso do alabastro, minerais, certo, que eram utilizados para a produção dos mosaicos. Esses minerais distintos eram gesso e também sulfato de cálcio. Então eles eram muito utilizados naquele período para utilizar a decoração e a formar os mosaicos. Então eles decoravam também as igrejas com novos signos cristãos, como o cordeiro e a uva, certo? A uva representava o sangue de Cristo. Então eles utilizaram, a partir desse momento, certo, esses dois elementos como elementos cristãos. E aqui nós temos a Catedral de Santa Sofia, em Istambul, na Turquia. É uma das primeiras igrejas, certo, que sofreu a influência da arte bizantina. Nela, vocês irão encontrar diversos exemplares de mosaicos, todos voltados a temas cristãos, certo? A Jesus, a âncora, o peixe. E, se vocês observarem, uma grande igreja com uma imponência, né, exemplar. Ela é belíssima, certo? Aqui nós temos um mosaico, né, de Jesus Cristo, que está nessa Catedral de Santa Sofia. Esses mosaicos, gente, ele é feito na parede mesmo, certo? É na parte interna da igreja. É de forma decorativa e também ela é utilizada para ensinar aos fiéis que não sabiam ler. Então, se vocês notarem, né, se eu colocasse aqui ao lado Jesus Cristo, o analfabeto não iria compreender o nome, o significado, mas através da imagem ele iria entender que aquela imagem era de Jesus, né? Assim como ele compreende um analfabeto, a imagem de Santo Antônio, São José, São Pedro, todos conhecem Nossa Senhora Aparecida. Agora escrevam ao lado para o analfabeto para ver se ele vai entender. Não vai. Então o objetivo desse período era o quê? Ensinar as pessoas, né, a religião cristã deles através do elemento visual, a pintura. Então todos iriam aprender, né, a partir daí a religião, né, cristã durante o período de Bizâncio, né, bizantino, certo? Aqui nós temos a alta igreja San Vitale, que fica em Ravenna, na Itália, né? Então veja também que ela é muito imponente, ok? E ela possui vitrais, né, voltada à religião, e possui também a questão do mosaico, né, na sua construção.
E um deles são esse aqui, que é o imperador Justiniano, esse que está ao centro aqui no meio, certo? E a sua comitiva, que são, né, representando no ciclo de mosaicos a igreja São Vitalo em Ravenna. Então eles estão aí mostrando destaque o pão, certo? O vinho e os detalhes ligados à religião deles daquele período, certo? Continuando, nós temos aqui um pouquinho sobre o mosaico, né? Só uma característica, um conceito básico sobre ele, para vocês entenderem melhor essa técnica. Então, o mosaico é uma temática muito antiga, né? Surgiu em Bizâncio, no período bizantino, então é bem antigo, no século III. Então, o mosaico ele é composto de pequenos pedaços de materiais variados. Esses materiais podem ser pedras, podem ser casca de ovos, né? Pastilhas, azulejos, certo? Papel, entre outros, espelhos, todos materiais, né, que são utilizados o recorte, a questão da união entre um material para formar determinado objeto, determinado, né, elemento. Então, são colocados um ao lado do outro, compondo um desenho, que pode ser figurativo, quando retrata a realidade, uma pessoa, né, abstrato, quando retrata algo, né, inexistente, a nossa realidade, como uma coisa figurativa, geométrica, e decorativo, né? A função do mosaico é decorar. Atualmente, né? Que antigamente era ensinar a questão religiosa. Séculos se passaram e até hoje essa temática, né? Essa técnica é utilizada como forma de expressão. Então podemos encontrar mosaico em todos os lugares, nas igrejas, nas calçadas, nas fachadas de casas e nos edifícios. E aí vocês vão ver aqui, né? Vou começar com o mosaico bizantino para vocês irem notando a diferença entre eles ao passar dos anos, certo? Vejam aí elementos do período bizantino, né? A cor que são em destaque, né? O amarelo, o brilho dessa cor, certo? Eles utilizavam muito detalhes em ouro também, né? Para dar uma questão de brilho na obra. Então eles aplicavam muito essa técnica sobre as pedras, né? As pinceladas com ouro. E vocês encontram também a presença do, né, da cor vibrante vermelho, em grande destaque. Aqui vocês irão encontrar um mosaico português, né? Irão observar esse mosaico português. Ele mostra aqui, né, a imagem de uma pessoa com a coroa, certo? E detalhes de um arabesco, certo? O arabesco é esse aqui que está à volta. É numa calçada, certo? É feito de pedra esse mosaico. Nós temos aqui o mosaico de Antoni Gaudí, certo? Gaudí ele foi um artista muito importante em Barcelona e ele preencheu, né, um parque e toda essa casa aqui com mosaico feito de azulejo, então toda a decoração foi feita por ele. E ele trabalhava muito a temática mosaico, né, como elemento principal de suas obras. Aí vocês estão vendo aqui a casa, né, Casa Batlló. E nós temos aqui o Parque Güell, que foi ele também que, né, fez toda a montagem desse mosaico na decoração do ambiente, certo? Tudo isso aqui vocês encontram em Barcelona. Nós temos outros exemplos de calçadas aqui no Brasil. Nós temos o Ipanema, certo? O calçadão do Ipanema, no Rio de Janeiro. Copacabana, desculpa, troquei o nome, Copacabana. E aqui nós temos o Teatro Amazonas, em Manaus, que a cúpula, né, desse teatro é todo produzido em mosaico. Observe que eles destacam a cor do Brasil, né, a bandeira do Brasil, e tudo isso é feito, né, através da união de pedaços de materiais, certo? A composição em mosaico. Nós temos aqui outro exemplo de, né, composição utilizando o mosaico, que é a escadaria Celarion, que está na Lapa e Santa Teresa, no Rio de Janeiro, certo? Une um local ao outro e toda decoração, tanto da escadaria quanto do muro ao lado, são produzidos através da composição do mosaico, certo? Continuando aqui, nós temos o mosaico com emborrachados, materiais alternativos, que eu vou, né, sugerir, eu vou pedir que vocês façam uma atividade voltada, né, ao tema mosaico. Então temos aqui 3 opções de materiais que vocês podem utilizar. Primeiro, o EVA, certo? Que é o papel emborrachado. O segundo é a união de papel, né? Revista ou jornal. E o terceiro, nós temos a casca de ovos. Então, eu quero, pessoal, que vocês produzam mosaico, certo? Utilizando um desses materiais. Então,
Se for com papel, revista, vocês podem fazer, né? Utilizando revistas velhas que tem em casa, certo? Catálogos velhos ou jornais, certo? Que não sirvam mais. O emborrachado também é bem fácil de fazer, o mosaico. E nós temos aqui com a casca de ovo. Só que o ovo você tem que, né? Após usar o ovo em si, você tem que lavar bem, tirar a película que está ali na casca do ovo, certo? Passar o detergente e vinagre. E aí, em seguida, que vai fazer a aplicação, certo, da casca do ovo sobre o papel. A pintura é feita depois da secagem da casca do ovo, certo? Então, vocês irão escolher um desses 3 materiais e irão produzir o mosaico de vocês. Eu vou estar aguardando a atividade de vocês, certo? E será avaliativa. Então, pessoal, estou aqui com a atividade, né, que vocês podem utilizar como modelo para fazer a atividade de vocês. Eu utilizei, né, o elemento peixe porque ele foi bastante trabalhado durante o período bizantino, certo? O meu mosaico é constituído por um emborrachado, certo? O EVA, e utilizei, né, a cola de isopor para fazer a colagem. É bem simples, né? Eu recortei o papel em pedaços, né? Piquei o papel e fui unindo, né, sobre o desenho, sobre o espaço que estava, né, em desenho. E aí acabou dando esse resultado final. Eu espero que vocês façam em casa, que vocês me mandem, que será avaliativo, será avaliado para a nossa segunda unidade, certo, gente? Então, vou aguardar a atividade de vocês. Um beijo, se cuide, certo? E até mais. Tchau, tchau.